meninas, como é que vocês estão? Vamos falar um pouco sobre ansiedade, sobre alguns sinais de ansiedade, já esclarecendo que a gente não vai falar sobre transtornos de ansiedade, que são coisas mais graves, ou até síndrome do pânico. A gente vai falar de ansiedade, a ansiedade que está latente, que ela está ali na superfície, no nosso dia a dia, e às vezes a gente não está percebendo. Vamos falar porque eu, na minha vida adulta, fui me descobrindo ansiosa em algumas situações. Uma ansiedade, ok, não é incapacitante, nunca me prejudicou, assim, no trabalho ou na vida pessoal, mas fica ali latente, em forma de um pensamento, em forma de um medo, de uma preocupação. Então, vamos falar sobre isso? A ansiedade é uma coisa que está muito presente no dia a dia das pessoas, sobretudo nas grandes cidades, sobretudo nessa era da informação, nessa globalização, onde tudo se acelerou. E até depois da pandemia, com esse trabalho híbrido, às vezes a gente fica dias em casa, dias trabalhando, né? Eu digo isso porque muitos amigos, muitas pessoas do meu entorno, as empresas oficialmente adotaram esse tipo de trabalho, fora profissionais liberais. Eu conheço muita gente que trabalha na informática, com programação, e que trabalha em casa. Né? E aí tem aquela ansiedade por cumprir os prazos, porque você trabalha por produtividade, né? Ou um dia você não está muito legal, você não está rendendo o quanto você gostaria, e aí procrastina um pouco naquele dia, e aí isso vai gerando ansiedade, aquela aflição do prazo que está chegando. Como que você lida com a ansiedade no teu dia a dia? Como ela se manifesta no teu dia a dia? Com uma preocupação, com uma antecipação, né? Essa é a definição de pré-ocupar-se, aquele medo de que algo, né, saia do teu controle, ou que algo aconteça, mas você está se preocupando, você está antecipando situações que talvez nem aconteçam. E rememorando aqui, vamos contar minha vida adulta, a partir dos 18 anos, quando entrei na faculdade, eu sempre fui um pouco ansiosa por ser muito CDF, né, muito certinha, queria ter tudo sob controle, a matéria em dia, não ter nada por fazer, o professor dava um trabalho, eu já queria começar a fazer logo, ou então, quando eu estava com muita coisa, ia deixando alguma coisa para depois, e aquilo dentro de mim sempre ficava em superfície ali, sempre ficava no meu pensamento incomodando. Ou quando você vai enfrentar uma situação nova, um trabalho novo, uma situação nova, uma reunião, um contexto onde você não está muito acostumado, como que a gente lida com isso? A gente fica com aqueles medos em forma de pensamento, e se acontecer isso? Na minha adolescência, no início da vida adulta, eu tinha muito isso, eu tinha algumas inseguranças de que algo acontecesse e eu ficava antecipando em pensamento o que eu poderia fazer para evitar aquela situação que me causava medo. Primeiro, a gente tem que entender que a ansiedade é algo normal, é uma reação do nosso organismo, da nossa psique, né, da nossa mente, das nossas emoções, quando a gente experimenta alguma situação no nosso dia a dia que foge da nossa rotina. Algumas pessoas têm muita ansiedade, por exemplo, para falar em público, e isso é um pouco limitante, porque às vezes é um medo que paralisa e a pessoa não consegue se expor a esse tipo de situação, né? Ou uma entrevista, qualquer situação, né? Uma prova, né? Para quem estuda. Tudo isso, mesmo se a gente não pensa desse jeito, na verdade tem a ver com ansiedade. Mas como a gente sabe se a ansiedade é normal ou se ela está ultrapassando um limite? E é importante dizer que eu vou falar sobre alguns sinais aqui, mas isso é muito pessoal, parte muito do autoconhecimento. Bom, primeiro, é importante dizer que toda a área de psicologia, psiquiatria, que é a área onde realmente vai trabalhar com a ansiedade, quando ela realmente começa a limitar e incapacitar o indivíduo, mas fisiologicamente, a ansiedade, ela é parceirinha, é prima do medo. Então, o medo é um sinal de que a ansiedade está pegando a gente. Então, o medo, ele nada mais é do que uma resposta emocional a uma ameaça iminente, ou pelo menos algo que a gente julga na nossa mente, na mente ansiosa, que possa ser um perigo, que pode ser algo real, que isso vem de um mecanismo ancestral de você identificar um perigo e fuga, ou algo que é percebido, e algo que pode estar só na nossa cabeça. Por isso que, às vezes, tem gente que tem pânico de falar em público, começa a suar nas mãos, começa a se sentir nervoso, começa a tremer um pouco.
começa a não respirar direito, começa a ficar ofegante. Tudo isso tem a ver com esse mecanismo, essa resposta fisiológica do nosso corpo. Batimento cardíaco, suor. Você está se preparando para quê? Para a fuga. Então, isso já é um gatilho de ansiedade. Eu vou dizer que de tantos sintomas e tantos sinais que a gente pode perceber de ansiedade, um que eu tenho e tenho há muito tempo, não é nem roer unha, sabe? Ficar puxando as pelinhas assim. E isso é uma coisa que eu tenho que realmente controlar quando eu estou com muita atividade. Eu paro assim, estou pensando em alguma coisa, ou planejando algo que eu preciso fazer, eu fico puxando. É um sinal para mim mesma que alguma coisa, e normalmente é algo que está ali latente, eu estou nas atividades do dia a dia, um pensamento recorrente, que é algo que está, por algum motivo, me deixando ansioso, que é a palavra liberta. Então, você precisa dar forma àquele pensamento ansioso. Sabe, parar e falar com você mesmo? Não, peraí, por que eu estou pensando tanto sobre isso? Por que isso está me deixando ansioso? Não, entender. Não, mas espera, se acontecer tal coisa, eu vou fazer isso. Olha, eu já passei por situações talvez mais complicadas que essa, deu tudo certo. Ó, para que eu vou me preocupar? Então, é você trazer para o lado racional aquele gatilho emocional que está te deixando ansioso. Então, em situações assim de exames do meu filho que estavam alterados, ou de uma consulta médica mais difícil, isso vai deixar qualquer um nervoso, triste, ansioso. Mas o controle que a gente tem que ter daquela situação, dizer, não, espera, se chegar uma notícia difícil, nós vamos aí ver como lidar com ela. Mas não antecipar um sofrimento por algo que talvez nem aconteça. Isso, claro, a gente vai conquistando também com o tempo, então isso é uma boa notícia. Se você é uma pessoa ansiosa, sempre tem como você lidar com isso e você melhorar a tua qualidade de vida. Para dica, você saber identificar os gatilhos e tentar deixar as coisas em ordem. Por exemplo, quando eu começo uma semana de trabalho, eu preciso, logo na segunda-feira, dar uma olhada na minha agenda e para deixar bem certinho na minha mente os compromissos que eu tenho, que reuniões que eu tenho, se eu tenho alguma entrega para aquela semana, se tem algo que eu preciso responder. Se eu deixo tudo certinho na minha agenda, só de você descarregar, sabe, aquela coisa que está latente na tua mente num papel, já desmancha aquela ansiedade que a gente... Então, isso é uma dica. Se você tenta se organizar e sempre levar mais para um lado racional, isso ajuda a controlar bastante a questão da ansiedade. Quais são alguns sintomas? E isso também é muito particular. Você se conhece, você é uma pessoa mais introvertida ou mais expansiva? Você é uma pessoa mais falante, que talvez fala muito quando está ansioso, ou é uma pessoa mais quieta, que são sinais de alerta. Então, quando a gente está muito ansioso, a gente enxerga perigo em coisas que, às vezes, né, quando a gente está numa situação mais confortável, mais tranquila, a gente não enxergaria. Pode ter essa questão de desregular o apetite, pode dar alterações no sono, você tem dificuldade para dormir, ou acorda mais cedo, assim, porque você está na expectativa. Pode ocorrer também algumas pessoas que ficam fazendo movimentos repetitivos, batendo na mesa, balançando a perna, isso também pode ser um sinal de ansiedade. Roer as unhas ou ficar tirando as pelinhas, como eu já disse também. Alguns medos irracionais, que é isso, você conta uma história, você forma uma historinha na tua cabeça. Ah, se acontecer isso, eu vou fazer aquilo, você tenta ficar achando rotas de fuga caso algo não dê certo. Mas que é isso, você forma uma historinha na tua cabeça. Ah, se acontecer isso, eu vou fazer aquilo, você tenta ficar achando rotas de fuga caso algo não dê certo na sua vida pessoal ou profissional, seja em qual situação for. Alguns pensamentos que ficam ali repetitivos, pensamentos de looping, que a gente chama, que eles ficam repetindo na sua mente. Também problemas digestivos, às vezes a pessoa desenvolve ali uma azia, alguma coisa, né? A parte tanto intestinal quanto estomacal tem muito a ver com ansiedade. São lugares no nosso corpo que somatizam e transformam em sintomas que também precisam ser verificados e ser tratados. Esses foram alguns exemplos, alguns sinais de alerta, tem muitos outros. E pode ser que você tenha um jeito muito particular de se perceber ansioso. Uma outra dica são exercícios de respiração. Tá ansioso? Tá preocupado com alguma coisa? Se concentra ali, é questão de segundos, sabe? Fecha os olhos, mentaliza. Uma coisa interessante é você puxar o ar, contando até 2, e, né, expirar, contando até 4. Puxa, 1, 2, expira, 1, 2, 3, 4. Quando você está ansioso,
quando você está com esse gatilho fisiológico do medo, você começa a respirar de uma maneira muito ofegante, e só o fato de você não respirar corretamente já faz você se sentir mais ansioso, com falta de ar. E essa respiração, quando a gente usa o diafragma, não é a respiração aqui em cima, é a respiração, você enche aqui a parte de cima do abdômen, esvazia, você sente o diafragma movimentar, já é um mecanismo do nosso corpo, onde a gente vai oxigenar mais o cérebro, vai pensar melhor e vai ajudar muito na ansiedade. Espero que essas dicas tenham ajudado vocês. Compartilha, né, com alguém que você acha que pode estar passando por uma situação difícil, alguém que você acha que é ansioso. Acho que todo mundo passa por essas situações, então, com certeza esse vídeo pode ajudar alguém. Se inscreve e curte esse vídeo para ajudar esse canal a continuar fazendo esses conteúdos, tá bom? Um abraço.